Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 18. O Senhor Jesus é preso. Tendo o Senhor Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas Iscariotes, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque o Senhor Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas Iscariotes tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, o Senhor Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes o Senhor Jesus: Sou eu. E Judas Iscariotes, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar o Senhor Jesus: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. O Senhor Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém o Senhor Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam ao Senhor Jesus e o manietaram. O Senhor Jesus perante Anás e Caifás, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Pedro nega o Senhor Jesus. E Simão Pedro e outro discípulo, a saber, João, o evangelista, seguiam ao Senhor Jesus. E este discípulo, a saber, João, o evangelista, era conhecido do sumo sacerdote e entrou com o Senhor Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo, a saber, João, o evangelista, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse Pedro: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou o Senhor Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O Senhor Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam.
e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada no Senhor Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Pedro negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. O Senhor Jesus, julgado pelo governador Pilatos. Depois levaram o Senhor Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que o Senhor Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou ao Senhor Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outro de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu o Senhor Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? O Senhor Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Capítulo 19. O Senhor Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. Pilatos, pois, tomou então o Senhor Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo a coroa de espinho, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, o Senhor Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo:
Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse ao Senhor Jesus: de onde és tu? Mas o Senhor Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu o Senhor Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se saltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou o Senhor Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, por volta de meio-dia. Então disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. A crucificação do Senhor Jesus. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram ao Senhor Jesus e o levaram. E, levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e o Senhor Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde o Senhor Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado ao Senhor Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz do Senhor Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, o Senhor Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, a saber, João Evangelista, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, a saber, João Evangelista: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
a morte do Senhor Jesus. Depois, sabendo o Senhor Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lá chegaram à boca. E quando o Senhor Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo ao Senhor Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. O sepultamento do Senhor Jesus. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo do Senhor Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo do Senhor Jesus. E Pilatos não permitiu. Então foi e tirou o corpo do Senhor Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratas de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo do Senhor Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram ao Senhor Jesus, repetindo: ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram o Senhor Jesus. Capítulo 20. A ressurreição do Senhor Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem o Senhor Jesus amava, a saber, João Evangelista. E disse-lhes: levaram o Senhor Jesus do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, a saber, João Evangelista, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, a saber, João Evangelista, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura
que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. O Senhor Jesus aparece para Maria Madalena. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo do Senhor Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor Jesus e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu ao Senhor Jesus em pé, mas não sabia que era o Senhor Jesus. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe o Senhor Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe então o Senhor Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor Jesus e que ele lhe dissera estas coisas. O Senhor Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou o Senhor Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor Jesus. Disse-lhes, pois, o Senhor Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. O Senhor Jesus aparece para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio o Senhor Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor Jesus. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou, pois, o Senhor Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe o Senhor Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eis aqui um deles. O Senhor Jesus, porém, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém,
estes foram escritos para que creais que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Repetindo. Porém, estes foram escritos para que creais que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21. A pesca maravilhosa. Depois disso, manifestou-se o Senhor Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já o amanhecer, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos, repetindo, e sendo já o amanhecer, o Senhor Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era o Senhor Jesus. Disse-lhes, pois, o Senhor Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E o Senhor Jesus lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem o Senhor Jesus amava, a saber, João Evangelista, disse a Pedro: é o Senhor Jesus. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes o Senhor Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes o Senhor Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor Jesus. Chegou, pois, o Senhor Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que o Senhor Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A restauração de Pedro, diz o título. E, depois de terem jantado, disse o Senhor Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor Jesus, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez. Tornou o Senhor Jesus a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor Jesus, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe o Senhor Jesus terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe Pedro: Senhor Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe o Senhor Jesus: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem o Senhor Jesus amava, a saber, João Evangelista, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor Jesus, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, é deste que será? Disse-lhe o Senhor Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. O Senhor Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que o Senhor Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor Jesus, paz seja nesta casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós entramos na tua presença neste exato momento, ó Deus, para te agradecer, em nome do Senhor Jesus, a conclusão da gravação do Evangelho segundo São João, uma obra que foi feita sob a direção e supervisão do teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, e apreciada por muitos anjos, para a glória do teu santo nome, que essas gravações cheguem a milhares e milhares de pessoas e que sirva para arrependimento, obediência e salvação das almas para o reino do teu Filho eterno. Vamos para a gravação do livro de Apocalipse. Abençoa também, ó Deus, sob a direção do teu Espírito Santo. Glórias ao teu santo nome. Santa gratidão a ti, Senhor meu Deus e meu Pai. Te agradecemos por tudo.